Deus diz: por favor, abra isso o mais rápido possível. Você já teve a sensação de que algo está tentando te chamar bem no fundo da alma? Como se o céu estivesse gritando por sua atenção em meio à correria da vida? Se você clicou neste vídeo, eu preciso te dizer com toda a certeza: isso não é coincidência. Existe uma urgência espiritual envolvida aqui e Deus está tentando alcançar você de forma clara, direta e amorosa. Muita gente passa a vida inteira correndo atrás de soluções humanas para problemas que têm raízes espirituais. Dinheiro, família, saúde, ansiedade, propósito, tudo parece fora do lugar. Mas e se eu te dissesse que essa desordem não é o fim da sua história, e sim o começo de um chamado? Sim, o chamado dele. Aquele que tem o poder de transformar o invisível e liberar sobre sua vida uma provisão divina que o mundo não pode oferecer. Neste vídeo, você vai entender por que sua vida financeira está travada, por que algumas promessas ainda não se cumpriram e, principalmente, o que o céu quer urgentemente derramar sobre você. A promessa de Deus é real, mas ela precisa de uma resposta sua. E essa resposta começa agora. Antes de continuar, eu quero te fazer um convite especial. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que você ama. Alguém que talvez esteja precisando desesperadamente dessa palavra. Alguém que, assim como você, está no meio da tempestade, sem saber que a arca está prestes a aparecer. E agora vem o desafio. Escreva nos comentários a frase que pode mudar tudo. Deus, se o Senhor me chamou aqui, eu respondo com fé inabalável. Essa frase não é só um comentário, é um ato de coragem. Um compromisso público de que você vai parar de fugir do seu propósito divino. Você não está aqui por acaso. É propósito divino. Tem dias em que tudo parece fora de ordem, não é? Você acorda, vive a mesma rotina, enfrenta os mesmos desafios e lá no fundo, uma pergunta insiste em bater. Será que minha vida tem algum sentido? Pois ouça com atenção. O fato de você estar aqui agora, lendo essa mensagem, não é acaso, é propósito divino. Existe um Deus que orquestra detalhes invisíveis para que você esteja exatamente onde precisa estar, no tempo certo. Nada é em vão. Nem aquela perda, nem aquele atraso, nem mesmo esse momento de luta financeira que parece não ter fim. Tudo está encaixado num plano maior. E esse plano carrega uma promessa de Deus que só você pode viver, porque ela foi desenhada sob medida para o seu coração. Muita gente acredita que precisa ser perfeita para viver o chamado, mas Deus não procura perfeição. Ele procura disponibilidade. Ele procura pessoas comuns com um coração pronto para crer, mesmo em meio às dúvidas. É isso que destrava o que está retido, a fé inabalável, mesmo quando a realidade grita o contrário. Então pare de se comparar, de se sabotar, de achar que está atrasado. Você não está perdido, você está sendo posicionado. Quando Deus te puxa para perto, é porque algo está prestes a ser revelado. Um novo ciclo, uma transformação espiritual, uma nova visão sobre quem você é e para onde deve ir. Se você chegou até aqui, é porque o céu quer te lembrar. Você carrega um propósito divino. E nada, absolutamente nada, vai frustrar esse plano, desde que você escolha acreditar. O céu quer liberar algo urgente na sua vida financeira. Sabe aquele momento em que parece que você está andando em círculos? Trabalha, tenta, sonha, mas o dinheiro nunca é suficiente. As contas chegam antes da provisão e a sensação de escassez se torna constante. Só que o que você talvez ainda não percebeu é que existe algo espiritual por trás disso tudo. E o céu está tentando te alertar. Há uma liberação urgente para a sua vida financeira e ela vem de cima. Muita gente acredita que prosperidade é só uma questão de esforço. Mas deixa eu te contar uma verdade que muda tudo.
Não é o esforço, é a direção que faz a diferença. Quando você alinha sua vida ao propósito de Deus, o que antes era travado começa a fluir. E não estamos falando só de dinheiro no bolso. Estamos falando de libertação financeira, de quebrar ciclos que têm aprisionado sua história há gerações. Deus quer te levar além da sobrevivência. Ele quer te mostrar o que significa milagre financeiro. E quando o céu quer liberar algo, não existe crise, inflação ou porta fechada que impeça. Mas é preciso posicionamento. É preciso abrir mão da autossuficiência e dizer: Senhor, eu não dependo mais do meu próprio controle. Eu confio na provisão divina. Talvez você esteja esperando um aumento, uma promoção, um investidor, mas o que Deus quer liberar vai muito além disso. Ele está preparando contratos, conexões, ideias criativas, caminhos que não estavam no seu radar. Porque quando ele entra na equação, o que era impossível se torna natural. Você não está sendo esquecido, você está sendo preparado para administrar abundância. E isso começa com fé. Fé para crer no invisível. Fé para orar mesmo sem ver. Fé para dar passos quando os números ainda não batem. Porque quando você anda pela fé, você atrai o sobrenatural. A fé é a chave que move o invisível e atrai o sobrenatural. Existem coisas na sua vida que só vão se mover quando você parar de olhar com os olhos naturais e começar a enxergar com os olhos da fé. Porque a verdade é essa: fé não é sentimento, é decisão. Fé não espera tudo estar certo para crer. Fé acredita mesmo quando tudo parece desabar. Você já percebeu que algumas pessoas vivem milagres enquanto outras só ouvem falar deles? A diferença está na postura do coração. Aquelas que vivem o sobrenatural entenderam que a fé inabalável é a chave que abre portas que a lógica não consegue tocar. Elas oram, jejuam, declaram a palavra, não porque têm garantias, mas porque confiam na promessa de Deus. E se eu te disser que o céu está cheio de bênçãos prontas para serem liberadas, mas ainda retidas, porque você ainda não se posicionou com fé, não é Deus que está demorando, é você que ainda não ativou a chave. A resposta de oração que você tanto espera não vai chegar quando tudo estiver favorável. Ela chega quando você crê mesmo em meio ao caos. A fé te coloca em movimento. Ela te faz agir, falar e decidir como se a promessa já tivesse se cumprido. Não é negar a realidade, é declarar que acima da realidade existe uma verdade. Deus é fiel para cumprir tudo o que prometeu. E isso não depende do seu esforço, mas do seu posicionamento. Comece a declarar vida onde há morte, abundância onde há escassez, restauração onde há ruínas. Porque a fé não apenas conecta você ao céu, ela atrai o céu até você. E quando isso acontece, o que parecia impossível se transforma em testemunho. A escassez é temporária, a abundância está chegando, a escassez faz barulho. Ela aperta o peito, tira o sono, deixa a alma inquieta. Quando falta, tudo parece mais difícil, desde o pão na mesa até o sorriso no rosto. Mas escuta com atenção, essa fase que você está vivendo não define quem você é. Ela é apenas uma estação, e esta estação vai passar. A abundância está a caminho. A Bíblia está repleta de histórias de transição, momentos em que o povo de Deus enfrentou escassez extrema antes de experimentar a colheita dobrada. E se você estiver atento, vai perceber um padrão. Deus nunca a abandona no deserto. Pelo contrário, é lá que Ele mais se manifesta com provisão divina. Talvez hoje você só enxergue portas fechadas, orçamento apertado, orações aparentemente sem resposta, mas o céu está em movimento. A promessa de Deus não caduca porque demorou. Ela amadurece no tempo certo. E você está mais perto do que imagina. Cada lágrima que caiu, cada oração sussurrada, cada semente plantada, tudo será honrado.
Agora é o momento de alinhar o seu coração com o que Deus está fazendo mesmo sem ver. Em vez de murmurar, declare. Em vez de paralisar, mova-se em fé, porque a escassez é apenas um estágio. Ela prepara terreno fértil para a colheita que vem com força, e essa colheita não será pequena. Ela virá com justiça, cura e libertação financeira. Não deixe que a dor do agora roube a esperança do que está por vir. O amanhã carrega provisões que o hoje não pode conter. Então respire fundo. Continue crendo, continue marchando. O que está retido vai ser liberado, e quando for, você vai entender que o tempo de espera nunca foi desperdício. Foi preparo. Exemplo da viúva do azeite. Obediência gera multiplicação. A história da viúva do Reis 4 é um dos maiores exemplos bíblicos de como Deus transforma a escassez em provisão por meio da obediência. Aquela mulher estava à beira do desespero, endividada, prestes a perder os filhos como escravos e com apenas um pouquinho de azeite em casa. Humanamente falando, não havia solução. Mas foi exatamente nesse cenário que o milagre financeiro começou a se formar. O profeta Eliseu não chegou trazendo ouro nem prata, ele trouxe instrução. E a resposta da viúva foi imediata. Ela obedeceu mesmo sem entender completamente. Ela buscou vasilhas, como foi orientada, fechou a porta e começou a derramar. E ali, no segredo da sua casa, com as mãos firmes e o coração confiante, ela viu o azeite multiplicar até não haver mais recipiente vazio. Percebe o que isso significa? A multiplicação foi proporcional à sua obediência. Se ela tivesse pego poucas vasilhas, teria experimentado pouco. Mas porque ela se moveu em fé, mesmo cansada, mesmo sem garantias, ela recebeu além do necessário, o suficiente para pagar as dívidas e viver do restante. Hoje, muitos esperam por provisão, mas resistem às instruções. Esperam abundância, mas continuam agindo como se não tivessem chamado. Mas Deus honra passos de fé. Às vezes, a resposta que você espera está escondida em um gesto simples, uma atitude, uma mudança de rota, uma entrega sincera. Não subestime o que você tem nas mãos. Aquilo que parece pequeno demais pode se tornar um canal de libertação financeira nas mãos de Deus. Obedeça, mesmo que pareça estranho, mesmo que seja incômodo, porque quando há obediência, há multiplicação. E quando há multiplicação, o céu sorri e a terra responde. Deus busca rendição, não esforço humano. A gente foi ensinado desde cedo que quanto mais nos esforçarmos, mais vamos conquistar. Que quem acorda mais cedo, corre mais rápido, trabalha mais horas, alcança mais resultados. E sim, o esforço tem seu valor. Mas quando falamos das coisas do Espírito, e especialmente da provisão divina, o princípio muda completamente. Deus não se move pelo suor humano, ele se move pela rendição do coração. Tem gente se desgastando tentando fazer com que tudo funcione. Planeja, calcula, controla, ajusta e ainda assim as coisas continuam travadas. Sabe por quê? Porque Deus não está esperando que você resolva tudo sozinho. Ele está esperando que você se entregue, que reconheça seus limites, que confesse a fraqueza, que diga com sinceridade: Senhor, eu não consigo, mas sei que Tu pode. Rendição não é desistência, é sabedoria espiritual. É entender que o que os céus querem derramar sobre sua vida não vai vir da sua performance, mas da sua fé. Uma fé que silencia o ego, que desfaz o orgulho e abre espaço para o agir de Deus. Lembra do povo de Israel diante do Mar Vermelho? Não foi a força deles que abriu o caminho, foi a resposta de obediência e rendição diante de um Deus poderoso. E é assim com você também. Enquanto você tentar carregar o mundo nas costas, vai se sentir exausto. Mas quando você se prostrar em rendição, o sobrenatural começa a operar. Renda-se, deixe Deus conduzir.
Solte o controle, porque não é sobre quanto você pode fazer, é sobre quanto você está disposto a confiar. A transformação espiritual começa quando a gente troca a ansiedade pelo descanso, a luta pelo descanso, o medo pela fé. Portas serão abertas pela confiança e não por controle. Quantas vezes você já tentou forçar uma porta a se abrir? Fez contatos, empurrou oportunidades, insistiu em caminhos que pareciam promissores, mas tudo continuou fechado. A verdade é que existe uma diferença brutal entre insistência humana e confiança espiritual. Deus não responde à pressa, Ele responde à fé. E as portas mais poderosas se abrem não pelo seu controle, mas pela sua confiança. Tem gente que vive tensa, planejando cada detalhe, tentando prever tudo, controlar todos os cenários, como se o excesso de estratégia fosse capaz de forçar o céu a agir. Mas o céu não opera por fórmulas, ele opera por propósito. E a chave que gira a fechadura das portas trancadas chama-se fé inabalável. Você pode até pensar, mas se eu não fizer, quem vai fazer? E Deus te responde: se você me confiar, eu farei o que você jamais poderia. O problema é que muitas vezes o desejo de controlar é uma forma disfarçada de medo. Medo de perder, de errar, de não dar conta. Só que o controle aprisiona. A confiança, por outro lado, liberta e atrai o mover sobrenatural. Confiança não é passividade, é direção com paz. É caminhar sabendo que a porta certa vai se abrir na hora certa. E que se ela estiver fechada agora, é porque Deus ainda está preparando o ambiente para você. Ele não atrasa, Ele ajusta, Ele alinha. E quando tudo estiver no ponto exato, a porta não apenas vai se abrir, ela vai escancarar. Então respira, desapega do como, solte o peso do quando e firme seu coração no quem. Porque quem abre as portas é Deus, e quando Ele abre, ninguém fecha. A sua parte é confiar, a parte dele é surpreender. Ele é. Provisões, contratos e oportunidades estão sendo liberadas. Talvez você esteja orando há semanas, meses, quem sabe até anos, esperando por um avanço, uma virada, um sim que mude o curso da sua vida. E aqui vai uma verdade poderosa. O céu não está em silêncio, ele está em movimento. Existe uma liberação acontecendo neste exato momento. Provisões, contratos e oportunidades estão sendo alinhadas nos bastidores, preparadas especialmente para você. Sabe aquela ligação que não veio ainda? Aquela proposta que parecia ter esfriado? Aquela porta que se manteve fechada? Pois é, nenhuma dessas coisas foi esquecida por Deus. Ele está organizando conexões estratégicas, encontros marcados por Ele, e milagres financeiros que farão você entender que nada do que você viveu foi à toa. Mas atenção, para reconhecer o que Deus está liberando, é preciso estar espiritualmente sensível. O que parece pequeno pode ser o início de uma grande virada. Uma conversa casual pode virar contrato. Uma ideia simples pode se transformar em provisão. Uma oração sussurrada pode liberar uma resposta de oração com impacto eterno. E mais, essas oportunidades que estão chegando não são comuns. Elas carregam propósito, transformação e alargamento de território. O que Deus está prestes a colocar nas suas mãos não será apenas bênção para você. Será canal de bênçãos para outros. Se posicione com expectativa, ore com fé, se prepare com excelência. Porque o que antes parecia trancado, agora está sendo liberado em nome de Jesus. E quando você olhar para trás, vai perceber que cada aparente demora foi, na verdade, tempo de preparação para algo muito maior do que você pediu. A dúvida, o medo e a mentalidade limitada bloqueiam a prosperidade. Você já percebeu que, às vezes, o maior bloqueio na sua vida não está lá fora? Está dentro da sua mente? Não é o salário, nem a economia, nem a falta de oportunidades.
É o que você acredita sobre si mesmo, sobre Deus e sobre o que é possível. Dúvida, medo e mentalidade limitada são inimigos invisíveis que silenciosamente sabotam sua prosperidade. A dúvida enfraquece suas orações. O medo paralisa suas decisões. E a mentalidade limitada te convence de que isso não é para você, que nasceu pobre e vai morrer pobre. Ou que quem serve a Deus não precisa de abundância. Mas escute isso. Nenhuma dessas vozes vem do céu, porque o Deus que te criou é o mesmo que te capacita e que promete provisão divina e não escassez. A fé inabalável começa quando você se recusa a continuar alimentando pensamentos que não vêm da verdade. Começa quando você declara todos os dias que foi criado para prosperar, para transbordar, para ser resposta onde há escassez. Não é arrogância, é alinhamento com a promessa de Deus. A prosperidade começa no espírito, avança para a mente e depois se manifesta na prática. Então comece renovando seus pensamentos. Substitua a escassez pela esperança. Troque o eu não consigo por eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Declare vida, declare abundância, declare restauração. Você não foi chamado para sobreviver à margem, mas para ocupar território. E esse território começa na sua mente. O primeiro passo para a libertação financeira é acreditar que ela é possível e que ela já começou no exato momento em que você decidiu crer mais na voz de Deus do que na voz do medo. Você foi criado para transbordar, não para sobreviver. Deus não te desenhou para viver sempre no limite, só pagando boletos, contando moedas, respirando aliviado quando dá para passar o mês. Isso pode até ter virado rotina, mas não é seu destino. Você não nasceu para andar com medo de abrir a conta bancária ou viver preso em preocupações. Você foi criado para transbordar, e transbordar em todas as áreas, espiritual, emocional, familiar e sim, financeira também. Sobreviver é apenas o estágio inicial. É o lugar onde a fé é provada, mas o plano de Deus sempre foi maior. Vida em abundância. E abundância não é excesso, é plenitude. É ter o suficiente para você e ainda conseguir abençoar outros. É viver com paz, não com aperto. É ter o coração livre da escravidão do dinheiro, porque ele já não governa, apenas serve ao propósito. O transbordo começa quando você entende quem você é em Cristo. Você é filho, herdeiro, coparticipante das promessas. E um pai amoroso não deseja que seus filhos vivam na miséria. Ele deseja que vivam com propósito, impacto e liberdade. Não por status, mas por missão. Porque prosperidade com propósito gera transformação. A transformação espiritual que você busca vai além do culto de domingo. Ela acontece quando você entende que seu chamado é maior do que pagar contas, é ser resposta no meio do caos. E para isso, você precisa de recursos. Deus sabe disso, e é por isso que Ele está liberando provisões que têm destino. O bem comum, o reino, a justiça. Não aceite uma vida de qualquer jeito. Comece a declarar todos os dias: eu não fui criado para sobreviver, eu fui criado para transbordar. Porque quando essa verdade entra no seu espírito, ela muda sua postura, sua visão e atrai tudo o que está retido. Agora que você ouviu essa palavra, eu preciso te perguntar: vai continuar vivendo como se tudo dependesse só de você? Ou vai dar o passo que falta para ativar o sobrenatural na sua história? Porque o que foi liberado aqui não é apenas conhecimento, é uma convocação, um convite para sair da zona da sobrevivência e viver o propósito abundante que Deus escreveu para você. Talvez o mundo tenha te convencido de que milagre é sorte, que fé é ilusão, que espiritualidade não paga contas. Mas eu te digo com ousadia, a fé muda realidades. Ela liberta, multiplica, restaura, levanta.
Ela conecta você àquilo que nenhuma conexão humana pode gerar. E se você aplicar o que aprendeu aqui, um pensamento por vez, uma oração por vez, uma atitude por vez, sua vida vai entrar num novo ciclo. Então me diz, o que você vai fazer diferente a partir de hoje? Qual voz você vai decidir ouvir? A do medo ou a do céu? Você vai se prender à lógica ou vai caminhar pela fé? Deus já liberou promessas. Agora, Ele espera sua resposta. Se isso falou com você, comente aqui embaixo. Eu fui criado para transbordar e não vou mais aceitar viver abaixo do que Deus tem para mim. Esse comentário é mais do que um texto. É um ato profético, um marco, uma declaração de fé. E antes de sair, lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar este vídeo com alguém que precisa de uma virada urgente na vida. Você pode ser o canal que Deus vai usar para alcançar outra alma.